características que ele foi concebido, tá? E daí, como eu falei, o sucesso da preparação, ela depende de alguns aspectos importantes, né? Um deles, né, é a questão do tipo de utensílio, né? Então, muitas das vezes, a gente fica naquela questão, o que é um copo duplo, o que é um copo de 200 ml, o que é um copo pequeno, né? O que é uma fruta ou uma panela grande, né? Então, todos esses fatores, né, de tamanho, de mensuração, eles interferem no final, né? E o utensílio de uso é um dos principais erros que a gente comete quando está preparando alguma coisa, né? Porque se a gente usa um utensílio que vai medir algo que não seja do padrão ou que se pede para a receita, aí a gente vai ter alguns problemas, tá? Eu sei que muitas das vezes na nossa casa a gente tem o hábito de fazer as coisas meio que no olhômetro, porque a gente já está meio que acostumado com tudo, né? E muitas das vezes também na unidade produtora de refeições vão ter funcionários ou vão ter pessoas que vão também fazer nesse olhômetro, né? E aí basta a gente identificar dentro desse olhômetro ou do que é praticado, se isso está trazendo prejuízo para a minha produção ou se não, né? Se as coisas estiverem caminhando bem e nada estiver sendo perdido, ou a gente perceber algum excesso, não tem problema nenhum, né? Mas o ideal é que a gente tenha controle e siga as regras ditadas lá pela ficha técnica, né? Que vocês mais à frente vão ser apresentadas a ela. Mas acredito que vocês já tenham um pouco de noção do que se trata, tá? A questão da temperatura, né? Então, pede lá que o forno seja pré-aquecido a 180 graus. E aí, no momento de preparar uma determinada comida ou alimento, eu vou colocar o meu forno frio, né? Para ele aquecer à medida que o fogo esteja aceso. Vai dar errado, né? A questão do tempo de preparo, né? A qualidade, a quantidade dos ingredientes, tudo isso influencia no meu produto final, né? E aí tem aquela velha regra, né? Matérias-primas, né, e utensílios de baixa qualidade, né, nunca vão me entregar um produto de excelência. Então, se eu tenho matéria-prima boa, o meu produto vai, se eu fizer tudo certo, claro, né, eu vou entregar no final um produto bom, tá? E aí, quando a gente pensa nesses 5 aspectos aí, e a gente está pensando numa dieta, todos esses ingredientes eles têm que ser medidos com precisão, né? Para garantir, né, que aquela preparação vai ter, sei lá, as 300 quilocalorias que eu estou anunciando lá no meu rótulo ou as 300 calorias que eu estou transmitindo para o meu cliente, tá? Então, precisa-se de ter uma certa rigorosidade, né? Porque a gente precisa de estar entregando o que se pede. E muitas das vezes, quando a gente pensa nesses padrões, né, de medição, né, a questão da xícara, ou das colheres, ou dos copos que eu vou estar medindo, né, é justamente para evitar de eu não estar conseguindo entregar tudo que eu preciso, né? E aí o uso dessa medida exata também vai garantir que eu consiga reproduzir em qualquer momento, em qualquer situação, o que eu já fiz no desenvolvimento daquela ficha técnica ou daquela preparação.
né, que é um negócio que a gente chama de reprodutibilidade, né, que é conseguir, empregando os mesmos utensílios, as mesmas técnicas, os mesmos modos de preparo, conseguir chegar ao mesmo resultado, tá? E daí a gente precisa ter também os equipamentos todos adequados para fazer a quantidade que eu preciso, né? E aí vamos pensar assim, se eu tenho que fazer, sei lá, coxa de frango assada para 200 pessoas, eu tenho que ter um forno que comporte um volume grande, eu tenho que ter cubas adequadas para essa quantidade que eu tenho, eu preciso, de repente, pensando na questão dos acompanhamentos, né? Fogão suficiente para fazer os acompanhamentos, né? Então, tudo a gente tem que pensar, né? E aí uma das coisas que é essencial para o sucesso de uma preparação é eu ter tudo separado para começar a desenvolver, né? E preparar aquilo. É igual a ideia lá, quando a gente vê esses programas de culinária, que a pessoa tem que ir lá no mercado comprar as coisas, né? Eles não tem, você tem tanto tempo lá de mercado para comprar os itens e os ingredientes dessa preparação aqui. Aí vai lá a pessoa desesperada, para fazer isso eu tenho que ter isso, para fazer um bolo eu preciso de açúcar, manteiga, ovo, leite, farinha, né? E aí são esses ingredientes que eu vou ter que pegar. Separei, tá tudo ali. Aí depois que eles vão para o mercado, eles pegam o quê? Os utensílios. Eu vou precisar dessa faca, daquela outra, desse bol, né? Dessa forma aqui, né? Então eles vão montando ali toda uma linha de produção e de todos os itens que que vão ser necessários para produção daquela preparação, tá? Então, essa organização é essencial. Questão dos tamanhos, né, das variações das medidas dos ingredientes, né, porque eu posso ter tanto medida em xícara, quanto em copo, né, quanto em colheres, quanto em pires, né? Então, é essencial a gente conhecer, pensando em medidas caseiras, inclusive, né? Qual é o volume que normalmente tem uma xícara, né? Qual é o volume que tem um copo duplo? Qual é o volume que tem um copo pequeno, né? E aí a vantagem da utilização dessa medida caseira é justamente esse, né? A disponibilidade de ter esses utensílios com menor custo e essa facilidade nessa utilização, porque eu já tenho eles em casa, né? Então fica mais fácil. É claro, né, que em muitos lugares já tem aqueles medidores, né? Em cozinha industrial vocês vão lidar com, assim, com alguns medidores disponíveis, né? Copo de medidor, né? Panelas que tem a graduação lá do volume, riscado na parte interna da panela, né? Então tem vários facilitadores nesse sentido, tá? E aí eu vou falar aqui, nessa parte inicial, um pouco das técnicas para medir, né? Então, a gente tem variadas consistências nos alimentos, né? E variados tipos de alimentos, né? E aí a gente tem alimento que é líquido, a gente tem alimento que é sólido, a gente tem alimento que é semissólido, a gente tem alimento que é seco, né? E daí, cada alimento tem um volume que ocupa dentro de um recipiente, né? E cada um deve ser medido levando em consideração a sua característica, tá? Então, cada consistência e cada tipo de ingrediente, ele requer um padrão para a gente medir esses ingredientes, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar primeiro dos líquidos. Os líquidos, né, pede-se pela regra, né, de colocar um recipiente numa superfície plana
encher gradativamente até o volume desejado. Ou seja, se eu quero um copo cheio, vou colocar lá nivelado, e se eu quero meio copo, até a metade do copo, ou até a graduação que eu vou necessitar. Se estou falando de um copo medidor, eu quero 300 ml, vou lá até atingir os 300 ml. E o ideal é que a gente faça essa medição onde a gente veja no nível dos olhos, né? Porque muitas das vezes pode acontecer desse nivelador ele tá abaixo do nosso nível dos olhos, que é o mais comum, né? E daí a gente não conseguir medir exatamente, tá? Quando a gente pensa em ingredientes secos, né, como farinha, como açúcar, como sal, né, eles devem ser pressionados para serem medidos, né? Ou seja, na verdade não devem, desculpa. Eles não devem ser pressionados, porque a gente tem muito mania de querer ensocar a farinha para caber mais, né? A gente tem a tendência de dar aquela chapada no açúcar, na farinha, quando vai medir, né? Isso não deve ser feito, tá? A gente nunca deve pressionar, a gente tem que encher o recipiente e colocar até o nível lá que a gente precisa, tá? No caso específico das farinhas, elas devem ser peneiradas antes de medidas, né? Então, se eu estou usando, sei lá, uma farinha de trigo, qualquer farinha que seja, né? Ela tem uma tendência de agrupamento, né? Ela tem uma tendência de se comprimir. E aí, muitas das vezes, esse volume que a farinha apresenta quando está dentro do saco é diferente do que a gente quando coloca ela dentro lá do medidor, tá? Então, por isso que é preciso soltar ela um pouquinho para ela voltar ao seu volume normal. E aí, quando a gente pensar na farinha de trigo, né? Peneirar em uma tigela, colocar numa xícara padrão, com uma colher até transbordar, sem sacudir, né? Porque a gente tem muita mania de pegar o copo assim e balançar, né? A gente pega e balança assim para ela se ajustando. Sem calcar, né? Que é dar batidinhas assim. Calcar é isso, tá? Sem bater em algum lugar ou apertar, tá? E aí nivelar com uma espátula sem mexer nem dar pancadinhas, beleza? O açúcar, né? O de confeiteiro também, só peneirar, no caso, se ele tiver empedrado, né? Se ele tiver na sua forma normal, tiver soltinho, não tem problema. O cristal é que você não precisa peneirar, porque ele já é cristalizado, ele dificilmente você vai conseguir peneirar ele de forma homogênea, né? Porque vão ter uns que vão passar pela peneira, outros não vão passar, porque muitas das vezes o cristal ele não é tão uniforme, os cristais de açúcar, tá? E a gente deve colocar direto no medidor, tá bom? Eu falo isso, né? Porque muitas das vezes quando vocês vão para o laboratório, vocês cometem alguns erros, né? Que a gente traz de casa, isso é normal, não tem problema nenhum, tá? E daí a gente está no laboratório para corrigir isso mesmo, né? E aqui tem alguns exemplos aqui, né, de açúcares, né? Então aqui, ó, a gente observa aqui que esse açúcar mascavo ele está com umas pedrinhas, né? No caso do mascavo, ele não precisa peneirar, você só precisa dar uma soltada nessas pedras, né? Ou se você precisa verificar se precisa peneirar de fato, você peneira, né? Mas na minha visão, o fato de você tirar as pedras ou passar uma colherzinha ali na superfície para deixar ele um pouco mais menos empedrado já funciona bem, tá? No caso de outros ingredientes, né, com característica de farinha, né, como o fermento químico e o bicarbonato, eles devem ser revolvidos antes de medidos, ou seja, você mexer um pouco neles, né? Por exemplo, tem esse
fermento em pó aí. Então, ele estava fechado há muito tempo. Então, eu vou dar uma mexida. Se ele estiver cheio, né? Eu só vou mexer a parte superficial, que é a parte que eu vou tirar. E aí dou uma mexida ali, para ele dar uma soltada, e aí eu vou pesar, tá? Porque senão eu vou pegar ele muito compacto, né? E daí vai ser ruim. O problema desses alimentos, no caso de farinha, né, é eles ficarem empedrados ou muito compactados, porque isso aí eles vão alterar muito o volume, né? Eles vão ganhar volume. No caso de alimentos pastosos e gordurosos, diferente das farinhas, já os alimentos pastosos e gordurosos, a gente precisa comprimir, né? Justamente para eliminar os espaços vazios, né? Porque um desses exemplos é a manteiga, né? Ou a margarina. E a gente coloca num recipiente medidor que está lá cheio de espaço vazio neles, né? Então a gente precisa apertar para fazer com que ele fique mais compacto, né? Um exemplo que eu sempre dou e, e vocês gostam, né? É quando a gente vai na sorveteria. Imagina que a gente está na sorveteria e a gente pediu lá, sei lá, um sorvete de 200 ml ou então um açaí de 200 ml. O cara coloca uma bola lá e aí no fundo tá mó espação vazia. Tu fala assim, pô, esse cara tá roubando. Exatamente, exatamente. Esse cara tá roubando, ele não tá colocando o açaí direito, ele não tá colocando o meu sorvete direito, né? Aí você fala assim, pô, ele podia dar uma batidinha ali para o negócio descer, né? E daí, em casa, para alimento gorduroso, é a mesma coisa, né? A gente precisa dar uma batidinha, dar uma espremida nele para ele entrar dentro do recipiente que eu estou medindo, né? E aí, assim como qualquer medição, né? Ao final a gente sempre vai nivelar com a espátula o dorso de uma faca, tá? Os óleos, eles são medidos como os líquidos, né? Que a gente já viu que foi o primeiro. E quando a gente for medir toda a gordura, é necessário que a gente sempre deixe ela um pouco em temperatura ambiente para que ela não fique tão sólida e não atrapalhe tanto na hora da medição. Porque imagina, eu peguei uma manteiga, uma margarina toda empedrada. Na hora de eu amassar, eu vou sofrer, né? Então, o ideal é que ela fique em temperatura mais próxima do ambiente, tá? Não estou falando derretida, né, em líquida, não. Mas pelo menos fique numa temperatura que eu consiga manipular ela adequadamente. E aí, quando a gente pensa nessa questão dos equivalentes, né, de peso e das medidas, né, quando a gente tem 1 litro, isso equivale a 4 copos americanos, que é a mesma coisa de 1.000 ml. Né? Então, 1 litro equivale a 1.000 ml, que é a mesma coisa que 4 copos americanos. Tá? Uma xícara de chá, ela tem em torno aí de... Deixa eu ver aqui rapidinho. Se eu coloquei certo. Coloquei. E aí uma xícara de chá, o equivalente dela é 16 colheres de sopa, que equivale a 240 ml. Uma colher de sopa equivale a 3 colheres de chá, que é o mesmo que 15 ml. Acho que faltou aqui o igual. É a mesma coisa que 15 ml. Né? Então, eu já sei que uma colher de sopa ela equivale a 15 ml. E a de chá, ela equivale a 3 colheres das de sopa. Já a colher de chá, que é de 5 ml, ela equivale a 1/3 da colher de sopa, que é o quê? Os 5 ml que eu falei inicialmente. Tá? Uma colher de cafezinho, ela equivale a 2,5 ml, que é a mesma coisa que metade de uma colher de chá. Tá bom? Então, dentre todos os utensílios,
quando eu penso em colheres, né, a de cafezinho ela é a menor, depois vem a colher de chá, que é 5 ml, depois vem a colher de sopa, aí depois a gente pensa nas xícaras, né? E aí uma xícara equivale a 240, mas existem também xícaras que equivalem a 200 ml, tá? E aí a gente tem que verificar isso de acordo com o que está dito lá no utensílio. Mas, em geral, uma xícara de chá comum, ela apresenta 240, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Tá Tá de tranquilo. boas, né? Uhum. Então, e aí eu já falei que uma xícara de chá, que é de 240 ml, equivale a 16 colheres de sopa, tá? Meia xícara de chá, né, que é a metade, equivale ao quê? A 120, que é a mesma coisa que 8 colheres de sopa. Tá? Isso com o tempo, vocês vão pegando esses equivalentes, né? Mas a gente meio que já sabe por conta um pouco da prática. E aí sempre, se vocês olharem, a gente sempre trabalha com frações, né? Sempre metade, um terço, um quarto, né? Para facilitar. E aí um terço de uma xícara de chá, que é 80 ml, equivale a 5 colheres das de sopa, e assim vai descendo até chegar ao final lá, onde uma colher de chá é 5 ml, que equivale a 2 colheres de café, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco dos equivalentes dessas métricas aí, tá? Quando a gente fala dos equivalentes, né? Eu não tenho xícara, eu só tenho colher. Ah, eu não tenho colher de sopa, eu só tenho colher de chá. Ah, eu não tenho colher de chá, eu só tenho de café. Então, eu vou usar o utensílio que eu tenho. Ah, quantas colheres de sopa equivale a uma colher de chá? Ah, eu vou precisar de 3. Então, eu vou usar 3 colheres de chá como equivalente a uma. A quantos colheres de chá equivalem... desculpa, quantas colheres de cafezinho equivalem a uma colher de chá? Ah, eu vou precisar de 2, né? Porque meia colher de chá é igual a de um cafezinho, então eu vou usar 2 colheres das de chá para equivaler 2 colheres, desculpa, 2 colheres de cafezinho para equivaler uma de chá, tá? É, todas as medidas, né, assim como a gente estava falando dos tipos de alimentos, elas sempre devem ser utilizadas niveladas, né? Claro que na colher não tem como, você só vai conseguir encher a colher até o final da borda dela, senão o resto vai transbordar e você vai jogar o, o excedente fora, né? Mas é o que cabe na colher. E aí, quando a gente fala de colher para coisas sólidas, né? A gente sempre excede um pouco a quantidade daquela colher que a gente está falando, né? O ideal é que a gente não use uma colher muito generosa, assim, quando for pegar coisas sólidas, né? É que no máximo faça uma barriguinha, né? Que seja o suficiente para você dizer assim, pô, eu estou usando uma colher cheia. Não é uma colher de mãe nem de vó, né? Que é aquela medida mais generosa, né? E daí, normalmente, a gente usa, quando pensa em colher, faz uma leve barriguinha mesmo, tá? Né? Então, a gente tem vários tipos de utensílios, né, que a gente usa na cozinha, panelas variadas, né? Cada uma com um tipo de finalidade, né? Umas para cozinhar, outras para manter, outras para dar um aspecto mais rústico ao alimento, outras para
a temperatura de cozimento ser mais agressiva, né? E o que a gente normalmente observa é que, em geral, as panelas um pouco mais arredondadas, né? O calor ele tende a se distribuir melhor, né? Entre todas as partes do alimento, né? Já as panelas um pouco mais quadradas, o calor ele se concentra um pouco mais nessa parte aqui de baixo, né? E à medida que vai subindo, aqui vai refrescando um pouco mais. Já as panelas arredondadas, né? O calor ele consegue se, se propagar de forma não igual, né? Mas um pouco melhor que as panelas quadradas. Tá? Então, pensem nisso, né? Por exemplo, se eu estou falando de uma panela um pouco mais rasa, a temperatura tende a ficar mais quente, né? Do que uma panela mais funda, né? E aí, panela funda, por exemplo, a gente usa mais para caldos, né? Para coisas que tem mais líquido, né? São mais caudalosas, né? Mais caudalosas, né? E aí um dos problemas é a gente conseguir fazer com que essa temperatura ela seja igual em todas as partes, né? E tende a demorar um pouco mais para aquecer essas panelas, tá? E aí eu acho que todas essas percepções, eu acho que vocês têm, porque, assim, acredito que todo mundo, todas vocês já façam alguma coisa em casa, né? Ou pelo menos espero, né? Eu não quero ver ninguém cortando o dedo, falando que não sabe usar as coisas, né? Eu nem me pronuncio, porque eu Nem se realmente tenho manifeste, né, uma briga Natália? feia eu tenho uma briga feia com a cozinha. Ai, que horror. Ai, ai. Pois é. Então, se não aprendeu, agora vai aprender, né? Aí a sua mãe vai ficar feliz, né? Caramba, paguei o curso de técnica e nutrição para Deu isso. certo. Graças a Deus a Natália aprendeu a fazer alguma coisa. Eu tava vendo a hora disso acontecer. Acho que a sua mãe só te inscreveu na disciplina, Natália, só para Só para para ver ver, né? esse momento. Exatamente isso. E aí, dentro das técnicas básicas, a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de divisão, de união, né, de separação, para que vocês conheçam um pouco mais dessas técnicas. A gente não vai falar tanto de corte, porque vocês vão ter uma aula especificamente para cortes, tá? E daí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses cortes específicos, né? E aí o objetivo dessa aula é só introduzir essa temática para vocês. E aí quando a gente fala dessas operações, né, de cortar, de limpar, de retirar, de repente, partes não comestíveis dos alimentos, fazer higienização, fazer sanitização, né? São todos esses processos que incluem essa etapa da preparação de alimentos, que é o pré-preparo, tá? Então, quando a gente pensa em pré-preparo e fala assim, faz o pré-preparo de tal coisa. Quando vier a palavra pré-preparo, vocês vão logo pensar em operações de limpeza, divisão e mistura dos alimentos, tá? No pré-preparo, sempre eu estou trabalhando com alimentos crus, né? Quando eu penso em cocção, aí isso já é uma etapa seguinte, que é o próprio preparo, tá? E aí, quando a gente falar de pré-preparo, só trabalho, né, com alimentos crus que vão ser submetidos a essa cocção, tá? Pode ser que a etapa seguinte de preparo, dependendo do tipo de alimento, eu não tenha cocção também, né? Mas pode ser que essa etapa de preparo desses alimentos que eu estou falando seja uma etapa de repente, de empratamento, de organização, de colocar condimentos ou
ou você fazer mistura, ou colocar sabores, ou fazer montagem, tá? Por exemplo, um exemplo disso é, por exemplo, comida japonesa, né? Eu tenho a etapa de corte, que é de limpeza e higienização, e aí eu tenho todos os cortes lá, tudo padronizado, né? E daí eu vou fazer a montagem, né? E o empratamento, ou a parte mais relacionada a oferecer, né? E, inclusive, a gente usa muito, né, do vocabulário francês, né? Para várias etapas quando a gente vai servir, né? Que não tem como a gente fugir desse vocabulário, tá? E aí, claro que eu não vou cobrar isso para vocês sempre quando eu falar sobre o empratamento ou apresentação de alguma preparação, né? Mas, assim, pode ser que em algum lugar vocês vão ouvir essas palavras difíceis e complicadas, né? E pode ser que vocês se enrolem um pouquinho, né? Mas à medida que a gente for tendo as aulas, eu vou preparar vocês para quando ouvir essas palavras, vocês saberem do que se trata, pelo menos, tá? Porque, assim, é muito chato quando a gente vê profissionais formados, principalmente, assim, eu como nutricionista, que trabalho mais na área de gestão de uma unidade produtora de alimentos, né? E aí você vê um técnico, de repente, que não domina tanto esses vocabulários, né? Tanto essa parte mais desses termos, né? E aí fica muito naquele termo mais popularizado, né? Do cortar, corta em cubinho, corta em tirinha. Não, corte a julienne, sabe? Então, quando a gente falar dos cortes lá mais na frente, né? É uma coisa que eu vou cobrar e sou muito chato, né? Que vocês falem do vocabulário correto, né? Não do que a gente usa em casa, né? Porque para falar da forma com que a gente trabalha em casa, é melhor vocês nem terem vindo para o curso, né? E daí eu pretendo e quero vocês um conhecimento técnico, sabe? Então vamos falar certo, tá? Então, no pré-preparo, também, além dessa etapa de limpeza, divisão e mistura, né? Podem também ser utilizados métodos secos, né? Por exemplo, na escolha de arroz, né, de grãos, né, de cereais ou de leguminosas, ou processos úmidos, né, onde eu faço a limpeza, a lavagem, por exemplo, de frutas, né, de hortaliças, até mesmo dos próprios grãos, né, após eles serem selecionados, né. E aí, dentro dessa etapa de pré-preparo, tem a sanitização ou higienização, que é feita com algumas soluções próprias para alimentos. E aí a gente vai falar inicialmente dos métodos utilizados para fazer divisão, né? Que é o famoso cortar, picar, moer e triturar, né? Eu não vou ficar falando dos sinônimos de tudo aqui, porque senão a aula vai ficar um saco, né? Porque quando a gente pensa em cortar ou picar, não tem muito mistério quando eu falo isso. Quando eu penso em cortar e picar, é transformar o alimento em partes menores, né? Então, sei lá, corta aí um chuchu. Então, como é que você quer que eu corte esse chuchu? Eu quero que você corte em dois e tire a casca. Beleza, tá lá o chuchu cortado. Não,
eu quero que você corte esse chuchu com corte, sei lá, meia lua, né? Vai lá, você vai cortar lá em meia lua, tá? E aí vai padronizar corte transversal ou longitudinal, né? Dependendo da preparação que eu vou fazer ou da apresentação que eu quero, tá? Então não tem mistério nesses termos. Moer também, não tem mistério. Triturar também não tem mistério, tá bom? Só que a diferença do moer e pro triturar é a diferença no sentido de o moer é um pouco mais rústico, né? Quando eu uso um pilão ou deixo em grânulos um pouco maiores, né? E quando eu trituro, né, eu deixo o alimento quase pastoso ou em pó, né? Então tem essa diferença aí do moer e do triturar, tá bom? É uma diferença muito sutil, mas que muitas das vezes a gente pode até usar os dois como sinônimos. Mas todos os três aí são operação de divisão, tá? Então, quando a gente fala da divisão, separação de partes, né? Então, eu posso ter dois líquidos, dois sólidos, ou um líquido e um sólido, tá? Então, quando eu penso nessas etapas aqui, ó, de divisão, opa, né? Que é a divisão simples, eu tenho um alimento característico que pode ser um sólido, né? Que normalmente é um sólido, né? É bem simples. Eu corto, eu trituro, eu moo. Mas eu posso também ter divisão de partes, né? Que é uma parte que de repente é um pouco mais líquida e uma parte um pouco mais sólida, né? De um alimento. E aí eu tenho aí processos que incluem, por exemplo, dois líquidos. Aí eu tenho esse processo que a gente chama de decantar, né? É quando eu deixo um líquido em repouso para separação de diferença de densidade, né? Exemplo aí é a retirada da gordura de uma carne, né? Então, a tendência da gordura sempre ficar o quê? Na parte de cima, e a parte mais sólida, ela fica na parte de baixo, tá? Então, quando eu penso em decantar, é exatamente esse processo onde eu tenho divisão de dois líquidos, tá? Quando eu falo da questão da centrifugação, né, que é esse processo onde eu utilizo uma centrífuga, né, um equipamento que vai fazer a separação desses dois líquidos, onde eu tenho uma fração na parte de baixo e eu tenho uma fração mais acima, tá? Então a tendência é que o que é mais pesado ele fique lá na parte de baixo, né? Ele fique mais para baixo, porque ele, como ele é mais pesado, ele tem uma tendência a descer mais. É igual um exemplo assim da areia movediça, né? Em filme, quando a gente vê areia movediça, quem desce normalmente mais rápido é a pessoa que tem mais peso, que tem mais massa, né? Então ela vai descer mais rápido. A mesma coisa acontece em queda livre, né? Vai tender o corpo mais pesado a descer pela ação da gravidade mais rapidamente. Então, a centrífuga nada mais do que isso, né? Eu exerço uma força através de uma rotação e aumenta a força da gravidade para baixo, tá? E aí eu tenho a separação aí de dois líquidos através dessa centrifugação acontecendo dessa forma. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão aí para apresentar? Não, né? Até aí tá. Não, não. Tá. Depois eu tenho a separação de dois sólidos, né? Que é o pelar
E o descascar, também nada de novo. Peneirar, também nada de novo. Só que aqui a gente está falando de técnicas, né? Eu estou separando aqui inicialmente em 2 líquidos, e aqui eu estou separando sólido-sólido, tá? E aí tem espremer, filtrar, sedimentar, a centrifugação também, a separação é utilizada para separar sólido e líquido, tá? E aí esses termos aí fica lá pro dever de casa depois para vocês estudarem um pouquinho melhor esses termos, tá? E aí em matemática lá na quinta série vocês não estudavam tabuada? Então, aqui vocês vão estudar um pouquinho dos termos técnicos para vocês ficarem fera, tá bom? E aí, em algumas situações em aula prática, eu vou perguntar o que é isso, o que é aquilo, né? Pegadinhas aí do professor. Então, até aqui a gente falou sempre de métodos onde eu estou separando duas consistências diferentes, tanto líquida como sólida, né? Os processos de líquido-líquido e de sólido-líquido, tá? E aí tem também as operações, né? Os métodos de união, né? E aí tem misturar, tem bater, tem amassar ou sovar, né? Que normalmente é feito para massas, né? Onde o objetivo é ter, na verdade, em todos, né? Esses processos de união, é ter os ingredientes misturados de maneira uniforme, tá? Muitas das vezes não tão uniformes assim. Na verdade, eu penso em misturar. Quando eu misturo, por exemplo, se eu penso numa salada ou numa seleta de legumes, né? Eles não vão ficar totalmente uniformes ali, ou numa maionese, né? Eles vão se misturar ali, né? Não vai ficar só batata, não vai ficar só cenoura, ou só vai ficar chuchu numa parte, né? Se o objetivo é misturar tudo, vai ter um pouquinho de cada um, né? Então, processos de união, eles tendem a ter essa característica. Ou eu misturo, ou eu bato, ou eu amasso, tá? Então, dependendo do tipo de processo, método de união que eu estou querendo, eles vão ter características diferentes também, tá? E aí podem, em algumas situações, né, sofrer tanto a ação da energia mecânica, né, que é de movimentar, de mexer, né, essa energia que a gente empreende, ou a térmica, né, quando eu preciso, por exemplo, quando eu estou fazendo um creme, né, e quero misturar uma parte gordurosa a esse creme, ou, sei lá, eu estou fazendo um brigadeiro, por exemplo, né, eu quero incorporar aquela gordura ao leite condensado, então estou usando a temperatura ali, tá? Claro, o objetivo é coccionar, é fazer com que ganhe consistência à medida que eu estou mexendo, sim, mas a priori eu preciso misturar todos os ingredientes, né, para que eles formem uma única massa, né? Tá? Ele fique uniforme. E aí, quando a gente fala dessa etapa, né, de preparo, né, a gente falou inicialmente do pré-preparo, a gente já está na etapa de preparo, né? É onde a gente começa a ter a modificação da estrutura dos alimentos, né? Uma carne ela vai mudar a sua coloração, muitas das vezes, dependendo do tipo de carne, ela vai ficar mais macia após a cocção, outras vão ficar mais duras, né? Então, o tipo de calor ele vai influenciar no meu produto final, né? Qual é a temperatura que eu estou usando, qual o tipo de calor que eu estou usando, né? Então, a gente vai sair um pouquinho desse mundo aí do cozinhar e assar ou fritar, né?
que é o vocabulário que normalmente vocês trazem, né? Aí a gente pode também ir além, né? Falar do gratinar também, né? Mas a gente vai falar um pouco hoje sobre os tipos de calor, inclusive, né? Que tipo de calor eu posso utilizar para determinadas preparações, ou como é que se dá esse calor aí em específico quando eu estou preparando um alimento, tá? E aí o pré-preparo é essa etapa, né? Onde esses alimentos previamente preparados, né? Eles sofrem essa ação, né? Ou mecânica, que é o fato de eu misturar para finalizar, ou empratar, ou simplesmente passar pela cocção, onde eu vou ter transformações mais significativas, né? De sabor, né? Das características químicas, né? De volume, né? Tem alimentos que ganham rendimento, né? Aumenta de tamanho, né? Que é o caso, por exemplo, dos grãos, né? Então, tem grãos de arroz que duplicam, triplicam de tamanho, né? Dependendo do tipo do arroz. O feijão, em geral, triplica de tamanho, né? Quando a gente cozinha ele, né? Então, ele absorve muito água. Tem alimentos que perdem volume, né? Que é o exemplo das carnes, né? Então, às vezes eu coloco lá, sei lá, um bife de 120 gramas, né? Ao final da cocção, né? Levando em consideração as perdas, né? Eu vou ter um bife aí, muitas das vezes de 100, 90 gramas ao final, né? Então ele perde um pouco do volume, né? Ele também vai, vai falar disso mais à frente, né? São os fatores, né? De hidratação, de cocção. E aí vocês vão ficar bem felizes porque tem uma matemática envolvida. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, vamos tentar já. Então, aí quando a gente fala do calor dentro do preparo, né? Calor é essa energia que é transmitida de um corpo para o outro, né? Onde, existindo essa diferença de temperatura, é uma transferência térmica, né? Então, quando eu coloco uma panela numa chama, aquela chama está transferindo essa, essa energia para a panela, né? A mesma coisa acontece entre corpos humanos, né? A gente está numa temperatura, vem uma outra pessoa encosta na gente, sei lá, estava correndo, estava dentro do ar-condicionado, né? Então, a gente vai sentir essa diferença de temperatura, né? Então existe uma tendência, quando dois corpos têm contato, né, de ter transferência de calor, tá? Então, à medida que esses dois corpos eles mantêm, estabelecem um contato, dependendo da distância, a troca de temperatura vai ser maior ou menor, tá bom? Já falei, né, que o calor ele modifica quimicamente os alimentos, né, que modificam, inclusive, a estrutura. E se a gente levar em consideração, inclusive, muitos alimentos eles são coccionados, né, ou cozidos, né, para melhorar a sua digestibilidade, ou seja, facilitar a digestão, né? Porque imagina, em muitos lugares se come muitos alimentos crus, né? Exemplo, Japão, né, que come lá variados tipos de alimentos crus, né? A gente aqui, a gente tem hábito também de consumir vários alimentos crus, né? Tipo legume, né? Cenoura, beterraba, né? Normalmente é ralada, né? Para facilitar a mastigação, né? Mas, por exemplo, folhosos, né? A gente tem hábito, né? De consumir cru. Então, à medida que a gente cocciona ou emprega o calor, a gente facilita, inclusive, a, a nossa digestão, tá? E aí tem várias fontes de calor, isso aqui eu não vou falar, né? Porque
faz muito sentido, né? Mas tem vários, né? Tem de álcool, querosene, carvão, gás. O gás é o que a gente normalmente usa, né? Depois tem os fogões aí elétricos, né? Os fogões mais modernos usam a energia elétrica que tá o olho da cara. Tá doido que eu vou usar fogão elétrico aí, né? O gás tá bom, aumentou, mas tá dando ainda para pagar. A luz já é outros 500. Pois é, quando chega na luz, aí já era, filha. E se você não é sócio da Light, é melhor você pensar no que você está colocando dentro de casa. E uma conta de 300, 400 reais não rola. É verdade, é verdade. Ou quando você não coloca aquele famoso gato dentro de casa, né? E é a solução É, de muitos brasileiros, meios, inclusive outros. nós, meios, meios é ótimo. Meios é ótimo. Então, e aí quando a gente pensa em formas de transmissão de calor, a gente pode pensar aí em algumas formas, né? A primeira delas que eu coloquei no slide para vocês é de convenção, né? Ou como as pessoas chamam de convecção. O que acontece na convecção? Na convecção eu tenho líquidos e gases, né? Onde eu tenho a transmissão feita pelo deslocamento dessas moléculas que estão aquecidas, né? Ou seja, as menos densas tendem a subir para a parte líquida, né? E aí, uma vez que eu tenho essa substituição entre a fria para mais quente, né? Eu tenho esse calor aí girando e à medida que eu vou aumentando a presença desses gases, né? Eu vou também aumentando a temperatura, o que acontece na nossa panela quando a gente está cozinhando. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui alguma figura. Eu acho que eu tinha aqui, porque nesse slide aqui eu lembrei agora que não tem. E fica até mais fácil de eu explicar para vocês. Aqui. Eu, vou parar aqui a transmissão e aí vou colocar para outro aplicativo aqui para vocês. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Deixa eu aumentar. Tá aparecendo. 8h24, meu Deus do céu. Posso passar 10 minutinhos, gente? Por mim não tem problema, não. Tem problema para vocês? É só para fechar essa parte desses tipos de calor. Tá, então, quando eu falo aqui da convecção, eu tenho aqui os gases circundando aqui essa atmosfera aqui, e eu tenho um líquido aqui fazendo troca, né? Então, à medida que esses gases tendem a subir, né, e fazer esse movimento de rotação aqui, eu tenho aquecimento desse líquido, né? Por isso que está lá descrito líquidos e gases, né? Onde eu tenho essa troca aí desse calor. Tá? Então, eu tenho nessas situações aí, eu tenho cozimento do arroz, do feijão, de sopa, né? São alimentos preparados com algum tipo de líquido, né? Então, se eu tenho líquido presente, eu estou fazendo transmissão de calor por convecção, tá? Ou por conveção também. Mas, normalmente, as pessoas falam convecção. Por condução, né? Como já diz o nome, né? Eu estou conduzindo, né?
Então, é o que acontece em panelas, né? Então, eu tenho uma chama aqui embaixo, e aqui essa estrutura em cinza é a estrutura da panela, né? Então, estou conduzindo o calor aqui para essa parte mais interna aqui, tá? Por irradiação, né? Eu tenho partículas, né? Micro-ondas, pode ser raio infravermelho, né? Então, eu tenho uma radiação, tenho transmissão de calor através de ondas, né? Ou raios, né? Que vão atingir essas moléculas aqui do alimento, e aí vão modificar essa estrutura do alimento, onde eu estou conduzindo esse calor através da radiação, que pode ser por micro-ondas, por infravermelhos ou outros tipos, tá? Eu tenho também, quando a gente... acabei que eu nem expliquei, né? Quando a gente pensa em convecção, eu tenho convecção sendo gerada por duas situações, né? Uma por calor seco, onde eu tenho somente a presença de gases, e outras convecção líquido-gás, né? E aí a gente entra nesse último princípio aqui, que é a cocção por calor úmido e cocção em líquido, tá? E aí a gente usa essa última parte aqui para fechar a nossa aula, tá? Então, quando a gente pensa em calor úmido, né? A gente pensa um tipo de cocção que acontece quando eu tenho um líquido quente em vapor, tá? Normalmente é um processo que é um pouco mais lento, né? Porque a água ela tem um ponto de ebulição que ela tende a manter a temperatura sempre para baixo, né? Então, um exemplo disso é assim, quando a gente pensa em fritura, em cozimento, né? A temperatura de fritura, ela sempre vai ser mais alta do que a do cozimento. Por quê? Porque a água, ela pelo calor específico que ela tem uma tendência a jogar a temperatura um pouco mais para baixo, né? Porque ela tem um ponto de ebulição menor, né? E aí ela tende a lentificar todos os processos que usam o calor, tá? E aí quando a gente pensa nesse calor úmido, né? A gente tem cocção em líquido também, né? E aí essa cocção em líquido ela pode se basear em três outras técnicas, né? Fervura em fogo lento, fervura em ebulição e fervura em banho-maria, tá? Todos aqui são baseados em cocção em líquido, tá bom? Onde eu tenho, por exemplo, na cocção a fogo lento, né? Eu tenho a cobertura de todo o alimento, né? Até o final da sua superfície, né? Por exemplo, molho, doce, cobrindo toda a sua superfície para que aconteça essa cocção de forma mais lenta e não ultrapasse essa temperatura aqui de 95 graus aqui, tá bom? Quando eu penso em ebulição, eu já tenho um calor sendo gerado por uma abundância um pouco maior de água, mas o objetivo central é não passar de 100 graus Celsius, né? Então a gente pensa aí no cozimento de legumes, de batata, né? De hortifruti, de alimentos em geral, grande parte são coccionados com essa característica aí, tá? E por último, o banho-maria, né? Que é quando eu não tenho contato direto daquele líquido com o alimento, né? Eu coloco um recipiente externo ao local que está sendo coccionado para ter a transferência de calor sendo feita através do calor específico da água, né? E são utilizados para
alimentos, né, que não podem ter um cozimento muito intenso, né, e não podem ferver, né, porque se tiver contato direto com a superfície geradora de calor, né, vai ter uma tendência a precipitar, a criar películas, né, ou até mesmo agarrar o fundo do recipiente, né? Normalmente a gente faz isso para esses alimentos um pouco mais sensíveis, tá? E aí eu não vou avançar muito, né? E aí depois a gente vai falar nas próximas aulas, né, um pouco mais sobre os outros tipos de transmissão de calor aí, tá bom? Eu acho que por hoje a gente conseguiu avançar bastante. Esperava até um pouco mais. Eu vou tentar correr mais para a gente, porque a gente tem pouco tempo de aula, né? E aí a gente conseguir render